voltando ao nosso estudo sobre o livro Ungidos, do capítulo 6 ao capítulo 10. No capítulo 6 a gente tem a arrogância de Roboão. Roboão foi o sucessor de Salomão. Ele foi tido como um rei arrogante porque ele tentou pesar a mão sobre as tribos, e as tribos se dividiram durante seu reino. A tribo de Judá e Benjamim permaneceram com Roboão, e as demais 10 tribos foram entregues a Jeroboão, cumprindo o que o profeta Aías havia dito. Roboão não aceitou isso, tentou intervir, porém a palavra do Senhor veio a ele e ele acabou cedendo. Durante 3 anos houve paz e sucesso em Judá. Porém, depois disso, a autoconfiança de Roboão, que era um homem arrogante, idólatra, começou a tomar conta de si. E ele começou a adotar práticas idólatras dentro de Judá. Então, ocorreu que Deus permitiu que no seu 5º ano, Sisaque, que era rei do Egito, invadisse Judá, invadisse Jerusalém e levasse todas as suas riquezas. Roboão sentiu a mão de Deus, foi alertado novamente sobre o profeta, sobre seus caminhos errados, se arrependeu, mas assim que se recuperou, voltou a adotar práticas idólatras. No capítulo 7, nós vemos de volta a idolatria, né? Então, Jeroboão era um homem que durante o reinado de Salomão era tido como um homem habilidoso, porém ele pecou em não confiar em Deus. Jeroboão, durante o seu reinado, ele tinha medo que o povo de Israel que frequentava Jerusalém gostasse do rei que estava no trono de Davi e voltasse para ele. Então ele criou templos. Esses templos ele colocou ídolos, e mesmo sendo alertado sobre essas práticas de cultos que eram contrárias à vontade de Deus, ele continuou a pecar. Mesmo tendo seu braço danificado e depois recuperado, né, devido à intervenção do profeta, esse mesmo profeta que acabou pecando também contra Deus e foi morto por um leão, mesmo vendo todos esses sinais, Jeroboão se manteve firme em suas práticas idólatras. E ocorreu então que Jeroboão, após 22 anos de reinado, um reinado bastante problemático, ele foi ferido, derrotado em guerra por Abias, que era sucessor de Roboão. E a apostasia do seu reinado, ele acabou levando Israel à ruína. O profeta Aías, que antes havia profetizado que ele seria rei, disse: Deus desarraigará Israel desta boa terra e o abandonará por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e levou Israel a cometer. Ou seja, Deus tinha os seus profetas naquela região, mas Deus não permitiria que essas práticas continuassem. Israel sempre teria um homem de Deus envolvido no seu meio, mas essa divisão do povo e todas essas problemáticas ainda não foram suficientes para que Deus abandonasse o povo de Israel. A apostasia nacional leva à ruína nacional. Ocorreu então que o trono de Judá foi assumido por Asa. Asa foi um rei que cumpriu muito a vontade de Deus, porém ele cometeu um erro, fez uma aliança com o rei da Síria. Mesmo repreendido com o profeta, ele permaneceu nesse erro e ele foi acometido por uma doença, e no 41º ano de seu reinado ele acabou morrendo, sem buscar a Deus. E seu filho Jeroboão assumiu o trono. Já em Israel, quem assumiu o trono foi Acabe. Acabe foi o pior idólatra que assumiu o trono de Israel. Ele era casado com Jezabel, que era filha de um sacerdote de Baal. E ela construiu templos, levou a práticas idólatras, cultos sensuais, que o povo acabou adotando. E esse povo de Israel se decaiu mais ainda e chegou a esquecer as práticas do Deus vivo. Eles adoravam a lua, o sol, as estrelas, e os profetas diziam que tudo era proveniente do Deus Baal. Elias enfrenta o rei Acabe. Elias foi ter com o rei Acabe para dizer a ele que não iria mais cair o orvalho enquanto ele não dissesse. E depois ele fugiu para um local onde Deus escolheu para ele se esconder. E o rei Acabe e Jezebel ficaram procurando Elias por toda parte, mas não conseguiam encontrar. Vendo que a fome e a desgraça caíam sobre a terra, eles foram dizer ao povo que tudo isso estava acontecendo por culpa de Elias. Imagina! Mas todo aquele sofrimento não foi suficiente para que o povo de Israel lembrasse do Deus vivo e retornasse sua fé a ele. Então, a voz severa, repreensão. Sabe o que aconteceu? Depois de 3 anos, a fome assolava toda a terra.
Então Elias não podia ficar mais onde ele estava. Ele foi ter na casa de uma viúva, que embora não fosse de Israel, ela era temente a Deus. Ela recebeu muito bem o profeta Elias. E ela teve sua vida preservada, a vida de seu filho, e enquanto havia fome, o pão e o azeite de sua casa não faltaram. Depois de 3 anos e depois de muito tempo orando, Elias recebeu o chamado de Deus para encontrar Acabe. Quando ele o encontrou, embora Acabe estivesse temeroso, ele o viu, e nesse momento ele acusou todos os pecados de Acabe, toda a sua idolatria, todos os problemas, toda a confusão que ele fez no povo de Israel, que levou o povo a pecar daquela forma, sabia, Branha? Então foi nesse momento que Elias declarou a necessidade de uma reforma. O sofrimento de Israel precisava acabar, mas Israel havia se afastado muito de Deus, e Deus os queria de volta, mas para isso eles precisavam se arrepender. Mas a reforma, a grande reforma, estava próxima de acontecer.